Bom dia, Bom dia. bem-vindos ao SPBC. Hoje nos esportes nós veremos os efeitos da pandemia do coronavírus que resultaram em demissões em massa em todos os tipos de esportes, seguidas de uma entrevista exclusiva com o jogador. Na meteorologia, os efeitos do clima no contágio do coronavírus. Em educação, nós veremos os efeitos da quarentena e as medidas que as escolas e o estado de São Paulo tomaram para o ensino à distância. Na política, nós veremos a resposta do governo de São Paulo e do prefeito de São Paulo à quarentena. Na economia, os aumentos do preço e a reabertura de comércio durante a pandemia. Na saúde, a explicação do que é o coronavírus e os efeitos que ele causa e exercícios que você pode fazer durante a quarentena. E agora temos uma entrevista exclusiva com as repórteres Maria Eduarda e Isabela. Bem-vindos ao SBC Esportes. Com a pausa de 100 dias do Campeonato Paulista devido à pandemia, alguns times sofreram redução de salário e alguns jogadores foram demitidos. No Corinthians, as reduções foram feitas da seguinte maneira: os jogadores tiveram a redução de 25% do salário e os demais funcionários foram divididos em dois grupos: os que estão em home office, 50%, e os afastados, 70%. Dentre os jogadores que foram demitidos está o Wagner Love. O Palmeiras também fez um corte de 25% dos salários do elenco e dos funcionários do clube, suspendendo por um tempo o contrato com seus colaboradores e nenhum jogador foi demitido até o momento. Já o Santos reduziu cerca de 70% dos salários dos funcionários e jogadores, o que causou uma polêmica por ter sido sem consentimento de ninguém. E o São Paulo reduziu 50% dos salários e suspendeu o pagamento de direitos de imagem. Os jogadores que foram demitidos foram o Anthony e o Léo Natel. Olá pessoal, conseguimos uma entrevista exclusiva com o jogador Gustavo falando sobre os impactos da pandemia no mundo do futebol. Essa entrevista foi feita através de vídeos, onde mandamos algumas perguntas e ele nos enviou um vídeo respondendo. Você acha que a torcida fez diferença para vocês na hora da comemoração e em qualquer outro momento do jogo? E você acha que é uma boa o esporte voltar agora? Boa tarde. Bom, é óbvio que sem a torcida a gente fica um pouco chateado, porque a torcida é um grande fator para nos ajudar, para empurrar o time nos momentos difíceis. Quando a gente faz um gol, a gente está sentindo a falta assim da explosão, do torcedor, do calor. Só que nosso grupo, o São Paulo Futebol Clube, está dando o melhor. Isso eu posso garantir para vocês. Mas a gente entende que nesse momento de pandemia do coronavírus, a gente quer que a nossa torcida e a torcida dos rivais estejam se cuidando, porque nesse momento a gente deixa um pouco a rivalidade de lado e tenhamos respeito e compaixão com o próximo. E como nós jogadores temos acesso fácil e diário para testes de coronavírus, eu acho que fica fácil para a gente voltar. Jogadores e, bom, enfim, o esporte em geral. Mas como pessoas normais é difícil o acesso porque o teste é muito caro, eu acho que fica um pouco inviável. Mas o nosso prefeito de São Paulo, Bruno Covas, acabou liberando as atividades extracurriculares para as escolas e em outros lugares. Então eu espero que todos tomem cuidado e atenção para as medidas de precaução. Obrigado, Maria Eduarda e Isabela e Gustavo. Realmente nós temos que nos prevenir. E agora vamos com a Camila na área de meteorologia. O Clima Tempo de São Paulo informa que nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, o dia permanece ensolarado, com mínima de 20 graus e máxima de 37, com algumas nuvens, porém sem chances de chuva. Já na sexta-feira, as nuvens aumentam durante o dia, com pancadas de chuva pela noite. Também mínima de 20 graus e máxima de 37. No sábado e no domingo, o tempo fecha e permanece nublado, com temperaturas mínimas de 17 graus e máxima de 23 integralmente. Como todos nós sabemos que estamos passando por uma pandemia, onde o vírus é altamente contagioso e o mesmo é causado por uma gripe. O tempo seco abaixa a imunidade, facilitando o contágio.
Realmente, Camila, a gente não pode esquentar a cabeça. E agora veremos os efeitos da pandemia na educação com o nosso repórter, Lucas Caproni. Bom dia. 2020 está sendo um ano muito difícil para todos nós. Isso inclui, é claro, alunos e professores das redes públicas e particulares de educação do Estado de São Paulo. No dia 24 de março, o governador João Dória declarou quarentena para todo o estado. Isso significava um fechamento temporário de serviços de alimento, de saúde, lojas de comércio, etc. E logo no começo de abril, ele também declarou quarentena para alunos e professores de escolas e faculdades públicas e particulares. Com isso, foi criado o recurso chamado Ensino à Distância, abreviado de EAD, como forma de amenizar os prejuízos causados por essa quarentena e oferecer uma educação para todos e todas através de um programa que prioriza esses encontros online. A principal pergunta que fica para todos, inclusive para alunos do ensino médio, principalmente do terceiro ano, é se os vestibulares e principalmente o Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem, acontecerá normalmente. O MEC, Ministério da Educação, anunciou em julho que os vestibulares e o Enem 2020 serão feitos em janeiro e fevereiro do ano de 2021, seguindo, é claro, regras de segurança, como o uso de máscaras, tanto uma principal quanto uma reserva, o uso, é claro, sem empréstimos de canetas, entre outras formas. Obrigado, Lucas. Realmente o ensino à distância é cansativo, mas por enquanto é a nossa única opção. E agora veremos com nossos repórteres Juan sobre a resposta do governo de São Paulo à pandemia. Bom dia. No ano de 2020, São Paulo foi assolado pela crise do coronavírus. Sendo uma cidade global, São Paulo acabou se tornando o epicentro da doença aqui no Brasil. Análises permitem visualizar diferentes variáveis que podem influenciar a disseminação da doença na cidade, nas quais podemos citar nível educacional, nível de renda, transporte, fornecimento de água e densidade populacional. Isso recai sobre as regiões mais carentes. Como qualquer evento de grande impacto social, o coronavírus é matéria da política, no sentido da ação pública coordenada em resposta às demandas sanitárias e sociais que criam. No âmbito político, observamos a soma de muitos defeitos contemporâneos que desenharam o desastre do momento, nas quais podemos citar a aversão à política, aos partidos políticos e às instâncias políticas, mas também não podemos deixar de esquecer a ausência de planejamento e coordenação e senso de responsabilidade pública. Tudo isso nos coloca diante de uma encruzilhada. Estamos há muito tempo em um isolamento social muito mal executado, em que poucos municípios possuem condições de passar a flexibilização com alguma segurança. E os países que já optaram pela flexibilização ocorreram a volta de casos de coronavírus. Com isso, para lidar com a vulnerabilidade em São Paulo, políticas públicas sistêmicas deveriam ser utilizadas. Obrigado, Juan. Infelizmente, a situação é difícil, mas o governo está fazendo tudo o que pode agora. E agora veremos um pouco sobre a economia com o nosso repórter Guilherme Leda. Falando um pouco agora sobre a economia no SPBC, após a reabertura de shoppings e a liberação do comércio, a economia no estado de São Paulo já se mostra estável e se aproxima ao nível registrado no período pré-pandemia. Na íntegra desta quarta-feira, o governador João Dória anunciou que o Produto Interno Bruto de São Paulo já alcança níveis semelhantes ao do início do ano, quando a economia ainda não sofreu os impactos do novo coronavírus. Os números do ano foram apresentados pelo secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. Do ponto de vista econômico, se nós tomarmos os 12 meses. Então nós vamos ver que em 12 meses, apesar da queda brutal e etc., em 12 meses a economia de São Paulo tem apresentado taxas de crescimento. A alta no preço do arroz chegou a 25,7% de janeiro a agosto deste ano, sendo considerado para o estado de São Paulo a maior alta registrada desde 2008. O Procon São Paulo começará na próxima segunda-feira a fiscalizar os preços de itens da cesta básica em estabelecimentos comerciais de todo o estado. O objetivo é verificar se os supermercados estão cometendo práticas abusivas ao aplicar aumentos em produtos como arroz, feijão, carne, leite, ovos e óleo. Nas últimas semanas, os alimentos tiveram altas expressivas, com destaque para o arroz.
Consumidores relatam ter encontrado o saco de 5 quilos do cereal sendo vendido a mais de R$40. Neste supermercado da Zona Leste, antes vendido por cerca de R$15, hoje se encontra por R$ 25,90. Obrigado, Guilherme Ledo. Agora você pode ir naquele barzinho com os amigos, contanto que você tome cuidado, é claro. E agora, na área da saúde, numa entrevista exclusiva com o biomédico Anderson, realizada pela nossa repórter Adriana. Bom dia. Mesmo com a baixa da Covid-19 e a reabertura de lojas e comércios, os cidadãos ainda estão com muito medo de sair às ruas. Por conta disso, hoje chamamos o nosso biomédico Anderson, que vai retirar alguma dessas dúvidas. O porquê de umas pessoas terem pegado o Covid-19 e outras não, como funciona o diagnóstico laboratorial e também como é que está o avanço da vacina. Bom dia a todos. Muito obrigado, Adriane, pelo convite. Meu nome é Anderson do Nascimento, sou biomédico. Vou agora responder essas 3 perguntas que você me fez. A primeira, por que algumas pessoas adquirem a doença e outras pessoas não adquirem? Diversos fatores são envolvidos nesse processo. Um dos fatores é se a pessoa possui doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Se a pessoa possuir alguma dessas doenças crônicas, tem outras doenças, o que acontece? Na superfície celular dela vai estar expressa uma enzima chamada ECA2. O que significa essa enzima? Essa enzima tem afinidade com o coronavírus. Então, qual células do corpo humano que tiver expressa essa proteína, ela vai estar atraindo o coronavírus. Grande parte das células que possuem essa enzima são as células do pulmão. Por isso que um sintoma mais grave da doença é a falta de ar. Segundo fator, a idade. A idade influencia por quê? Porque conforme a idade vai passando, o sistema imunológico diminui a produção de células sanguíneas de defesa. Diminuindo a produção, vai estar mais propício para a infecção de vírus, bactérias ou qualquer parasita oportunista. Respondi a primeira. O diagnóstico laboratorial é feito de 2 maneiras. A primeira é para identificar se a pessoa está na fase aguda da doença, numa fase de transmissão, para identificar a presença do vírus, um exame chamado RT-PCR. Esse exame significa o quê? Ver a presença do vírus na introdução do cotonete no nariz ou na boca, para fazer um exame de biologia molecular e identificar a presença do vírus. Sequenciar o material genético do vírus. O segundo exame é feito com o exame de sangue, para ver se tem a presença de anticorpos. Se tiver anticorpo IgM, quer dizer que está na fase aguda da doença, numa fase de transmissão. Se tiver IgG, quer dizer que já passou da fase aguda, já está curado da doença e agora já tem anticorpo de defesa contra o coronavírus. A última pergunta é sobre a vacina. Acaba de sair a notícia que a vacina Coronavac, dia 15 de dezembro de 2020, já vai começar a ser aplicada na população paulista. A Coronavac é uma das que está mais avançada, que o governo de São Paulo fechou parceria com o governo chinês. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Espero que todos tenham entendido. Obrigado, Anderson, pelas informações. Realmente, é um vírus que nós devemos nos preocupar. E agora, Vitor apresentará alguns exercícios que você pode efetuar na sua quarentena. Com o fechamento das academias e dos parques, muita gente ficou sem fazer exercício físico até hoje. Porém, poucas pessoas estão fazendo exercício em casa e logo vamos descobrir como essas pessoas estão fazendo para não ter o sedentarismo dentro de casa. Confira agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado se fazer 2h30 mais ou menos de exercício físico de pura intensidade, de preferência de manhãzinha, de segunda a sexta. E aos sábados e domingo você tira aquele descanso para relaxar a musculatura. E fica o desafio para todos nós para fazer exercício em casa diariamente. E o desafio está lançado. Como está sendo os exercícios físicos dentro de casa depois do isolamento social? Tá sendo mais fácil agora. Até porque, no começo, quando começou tudo, foi um pouco ruim, porque para se adaptar foi
ruim demais, você não sabia nem como fazer os exercícios e tal. Foi só pegando na internet mesmo pra poder fazer e não deixar o sedentarismo tomar conta de mim, né? Até porque no começo até tava dando um desânimo, porque eu tava com uma saudade do caramba de ir pra academia e tal. E depois que teve esse boom todo, foi algo inesperado. Mas hoje, agora, consigo fazer os exercícios melhor, consigo fazer meu exercício bem tranquilo agora. Tá. Em relação com os exercícios físicos dentro de casa, tem alguma diferença com os da academia? Ah, sim, com certeza. Em questão tipo de foco, eu acredito bastante. Até porque a academia é mais estruturada, já para isso mesmo. Em casa você não tem tanta coisa, você tem que meio que improvisar. Mas sim, muda bastante, inclusive. Inclusive de questão de peso e tal, estrutura o seu foco também, muda tudo. Então, sim, com certeza faz uma diferença muito grande. Mas alguns estudos científicos dizem que treinar em casa é melhor do que em academia, pois você está fazendo treinos naturais. Isso é verdade? Sim, por um lado é, mas eu particularmente não concordo com isso. Tipo, acho que vai de pessoa pra pessoa. Até porque, tipo, eu em casa, quando eu treino em casa, não sinto a mesma coisa igual a academia. Tipo, uma energia, tipo, uma sensação, tipo, como é que pode dizer? De marombeiro, saca? Que é aqueles negadinhos de marombeiro. E em casa você não tem, tipo, uma estrutura em si, como eu disse na pergunta passada. Não tem aquela estrutura. Então, eu acho que a academia seria muito melhor por conta de... Porque tem peso, tem... É um local mais apropriado em si, dizendo assim. É um local muito mais apropriado do que em casa. Em casa é mais pra você descansar, né? Agora academia, parque, você usa mais pra fazer exercício físico, praticar um esporte. Então, pra mim, na minha opinião, mas eu acho que isso. Em relação a seu ânimo pessoal, você considera que você tem o mesmo ânimo ou é menos do que quando você está na academia? Quando eu estava na academia, o meu ânimo era um pouco maior. Inclusive, depois que teve essa pandemia, cortou muito. No começo eu fiquei muito desanimado. Em casa eu não estava treinando bem, eu não estava rendendo bem. Até que agora estou mais tranquilo, tá rendendo um pouco melhor. Mas a academia rendia muito mais, eu tinha muito mais massa muscular depois que eu tive em casa. Eu não tive tanta diferença, né, de corpo, de resultados em si. Então, sim, em casa eu acredito que desanima bastante.